Haja Manhã. 10, meio-dia, na Rádio Gilão. Haja Manhã. É segunda-feira e a última do mês. É o tal dia em que temos Caminhos da Fé, o apontamento mensal com o João Correia, ele que é tarólogo e é conhecido como o Santo Algarve. Cá está ele, junto de nós. Bem-vindo, João. Muito obrigado e bem-vindos sejam todos os nossos ouvintes a mais uma emissão dos Caminhos da Fé, que vamos na segunda temporada. Precisamente. Sinal que os nossos ouvintes gostam do conteúdo que aqui emitimos e que se justifica que se possamos justifica continuar. aqui a nossa presença. Exatamente. E aqui continuaremos com a graça e a bênção dos céus. Como habitualmente acontece, o arranque faz-se Com a previsão numerológica, neste caso para o mês de março de 2025. muito bem. Ora, para Carneiro, os números de bonança, o 11 e o 3, a semana favorável, a primeira e a segunda, e os dias de prosperidade, domingo, a quarta. Para Leão, os números de bonança, o 10 e o 8, a semana favorável, a terceira e a quarta, os dias de prosperidade de quarta a domingo. Para Sagitário, os números de bonança 10 e 4, a semana favorável a segunda e a última, os dias de prosperidade terça e sexta. Para Touro, os números de bonança o 2 e o 22, a semana favorável a primeira e os dias de prosperidade de domingo a terça. Para Virgem, os números de bonança 10 e 14, a semana favorável todos e os dias de prosperidade todos. É o segundo signo mais privilegiado no mês de março, é Virgem. Bem. Está aqui os nativos de Virgem bastante privilegiados. Para Capricórnio, os números de bonança o 6 e o 11, a semana favorável a última, os dias de prosperidade sábado e domingo. Para Gêmeos, os números de bonança o 14 e o 3, a semana favorável todas e os dias de prosperidade todos. É o signo mais privilegiado em março, é Gêmeos. O segundo mais privilegiado como há pouco dizia, é Virgem. E o mais privilegiado de todos, Gêmeos. Para Balança, os números de bonança o 4 e o 2, a semana favorável a primeira e os dias de prosperidade domingo a terça. Aquário, os números de bonança o 9 e o 7, a semana favorável a última e os dias de prosperidade terça e domingo. Caranguejo, os números de bonança o 7 e o 13, a semana favorável a terceira e os dias de prosperidade de quinta a sábado. Para Escorpião, os números de bonança o 13 e o 12, a semana favorável a última e os dias de prosperidade de quinta a sábado. Para Peixes, os números de bonança o 13 e o 14, a semana favorável toda excepto a segunda e os dias de prosperidade todos exceto a quarta. O terceiro mais privilegiado do mês, Peixes. O março é a simbologia do número 3, que representa o mês de março, representa a expansão e a alegria. No mês de fevereiro, o 2 representou o equilíbrio e a harmonia, e aqui, em março, é a expansão desse equilíbrio em alegria. Bem. É o que representa o número 3. E estas foram as previsões numerológicas para o mês de março de 2025, segundo a minha técnica e a forma como eu lanço o tarot. Bem, fica esclarecido. O mês de março, alegria, porque o simbolismo da primavera e tudo isso... É tudo o que está para vir. É, renascimento. Renascimento. A vida volta a surgir em beleza após um período sombrio. A primavera é essa simbologia. O sair das trevas, não? É sair das trevas, é o regressar à vida, é as flores que nascem, tudo volta a ter um novo brilho. Que houvesse mais primaveras na nossa vida. Temos de também fazer um bocadinho por isso. Mais despertares internos. Mesmo. Sim, senhor. E agora vamos continuar. Sim. Com o nosso apontamento mensal dos Caminhos da Fé. Este apontamento que é de desenvolvimento da doutrina espiritual. Temos, nas últimas emissões do programa, desenvolvido o tema da incorporação. Foi um tema que
aqui se desenvolveu em conjunto com os irmãos de luz, com toda a minúcia, para que tudo ficasse esclarecido. E hoje, após esse largo capítulo todo desenvolvido no que diz respeito e no que concerne à incorporação, hoje vamos começar a sair da incorporação, sem sair, respondendo a uma questão, e esta questão vai nos ocupar toda a emissão deste nosso apontamento de fevereiro, que é a seguinte, que é uma pergunta, é uma questão que fazem muito a miúdo, com muita frequência, é a seguinte: para onde, para que sítio, para que plano vão os espíritos de luz e os espíritos que estavam em ignorância quando estavam incorporados, depois de desincorporarem? Para onde é que vão estes espíritos? Esta questão surge muito a miúdo. Para onde é que os espíritos de luz e os espíritos ignorantes que estavam incorporados, para onde é que vão depois da incorporação? E então é a esta questão que nós vamos responder neste nosso capítulo, porque é uma questão, embora pareça simples, não é. Tem algo de complexo. Isso. Então, a resposta a esta interrogação, vamos começar pela Bíblia, pelas palavras do nosso Mestre. Respondendo a esta questão, para onde vão os espíritos depois de uma incorporação, vamos ter como mote esta passagem do Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 1 e 2, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. Ora, com mote a este desenvolvimento, a esta questão, os guias de luz trouxeram-nos esta passagem do Evangelho segundo São João. Ora, a resposta a esta interrogação, para onde vão os espíritos após a incorporação, é simples, contudo apresenta um grau de complexidade maior. Então vamos desenvolver com o cuidado e a minúcia que até aqui temos desenvolvido os capítulos anteriores em todos os programas que fazem parte dos Caminhos da Fé. Numa primeira abordagem à questão, podemos responder que tanto espíritos de luz evoluídos nas leis da misericórdia e do amor, espíritos esses que são paz e vivem pela paz, como os irmãos espirituais ignorantes nas leis da caridade e do amor ao próximo, ou ignorantes por na realidade não possuírem conhecimentos espirituais, em ambos os casos, tanto espíritos de luz como irmãos ignorantes, após uma incorporação, regressam ao plano espiritual, pois são espíritos desencarnados, ao contrário de nós humanos, que somos ainda espíritos encarnados, pela situação de que o nosso espírito habita ainda no nosso corpo sobre a Terra. Estes espíritos que incorporam já não possuem corpo físico. Assim, o seu ambiente natural é o plano espiritual. Na nossa morada, um dia novamente, após o nosso desencarne. Quando eu falo em desencarne, estou falando em o que se chama popularmente a morte. Quando se der o nosso desencarne sobre a Terra, também será novamente a nossa morada, o plano espiritual. Assim, espíritos de luz e espíritos ignorantes, tanto nos momentos prévios à incorporação como após a incorporação terminar, isso proceda ao despertar do médium através do processo de desincorporação, os espíritos que baixaram do plano espiritual para incorporar, através da desincorporação, regressam ao plano espiritual. Assim, desta forma, respondemos de uma forma simples à questão de onde vêm e para onde vão os espíritos, independentemente da sua evolução após a incorporação. Sejam espíritos evoluídos ou menos evoluídos, após a incorporação e antes da incorporação,
ambos vieram do plano espiritual. Contudo, após esta resposta simplista, para onde vão os espíritos após vivenciarem o momento da incorporação, que já sabemos que é o plano espiritual, contudo, como o nosso irmão maior Jesus de Nazaré afirmou, na casa de meu Pai existem muitas moradas. Assim, podemos concluir que a casa do Pai, que o nosso irmão maior Jesus se referia, era o plano espiritual no sentido lato, numa interpretação abrangente do que é a casa do Pai. Contudo, avança Jesus, complementando, dizendo-nos que existem muitas moradas. Assim, depois, igualmente, podemos concluir que no plano espiritual, que, sendo a casa do Pai, dentro desta casa infinita de Deus, que é o plano espiritual, existem distintas moradas. Moradas essas que são distintas dependendo da evolução dos espíritos nas leis da caridade, do perdão, da misericórdia e do amor. Assim, desta forma, a resposta à questão que muito se faz para onde vão os espíritos após incorporados, embora seja simples, concluímos que é complexa, pelo que já podeis observar. Nestas moradas, que o Mestre de Nazaré nos afirmava e afirma existir, pois as mesmas, por as suas palavras, são sempre eternas, são moradas com diferentes vibrações espirituais. Assim concluímos que essas vibrações são o resultado dos sentimentos que os espíritos gozam na sua evolução, desde o momento da sua criação por Deus. Verificamos então que os espíritos de luz, embora sejam espíritos de luz, dentro da categoria de espíritos de luz, esta categoria pode-se subdividir em espíritos desencarnados, em aceitação e querendo evoluir nas leis do amor, espíritos de auxílio que já estão hermanados nas leis do amor e da caridade e do auxílio ao próximo, espíritos de luz, espíritos estes de grande evolução espiritual nas leis do amor e de conhecimentos espirituais, espíritos semi-perfeitos, espíritos que vivem numa evolução espiritual que transcenda as leis do amor, pois já são amor e paz, pois não vivem na paz e no amor, pelo contrário, são espíritos que já são a própria paz e o amor, e por isso são designados espíritos semi-perfeitos. O exemplo de Maria, de Mãe de Jesus, José, Santo António, e podia dar outros exemplos. E por fim, temos os espíritos perfeitos, espíritos estes que vivem em plena comunhão com Deus, atribuindo Deus a esta classe de espíritos o dom de poderem criar em seu nome. São espíritos que, por sua vez, são a voz, a imagem e o pensamento de Deus, pois são espíritos que desde a sua criação sempre tiveram em si uma vontade superior em se aproximar dos conhecimentos do Criador. Como exemplo maior temos Jesus. Então, dentre as categorias dos espíritos, digamos, de luz, temos os espíritos desencarnados em aceitação, temos os espíritos de auxílio que já estão hermanados nas leis do amor, temos os espíritos de luz de grande evolução espiritual nas leis do amor, temos os espíritos semi-perfeitos e temos os espíritos perfeitos. Estas são as categorias dentro dos espíritos de luz, que ainda dentro destas categorias se poderiam subdividir em outras. Mas, para se tornar mais simples, vamos ficar por aqui. Manter assim. Estas são as categorias dentro dos espíritos de luz. Verificando, então, esta categoria de espírito de luz se pode dividir assim
igualmente entendemos que diferentes vibrações espirituais que cada um destes tipos de espíritos de luz possui é distinto. Logo, é também distinto o plano espiritual onde se encontram. As tais moradas na casa do meu Pai, que Jesus, nosso irmão maior, se referia, assim, quanto mais evoluídos os espíritos, mais etérea é a sua morada espiritual. Quanto menos evoluído é o espírito, mais densa é a energia dessa morada. De igual forma, contudo oposta, é o caso dos irmãos espirituais ignorantes, sendo esta categoria de irmãos ignorantes passível igualmente de ser subdividida em espíritos ignorantes, na acessão total do termo ignorante, pois são espíritos que após o desencarne muitas vezes andam perdidos, as chamadas popularmente almas penadas, sem luz, vagueando sobre a terra, estando em ignorância quanto ao seu estado espiritual, ser de um espírito desencarnado. Temos ainda os espíritos contraditórios, espíritos que após o desencarne encontraram a luz, contudo, após ser-lhes mostrado o resumo da sua vida na Terra, não assumem nem aceitam aqueles atos como seus. Então dão costas aos espíritos de luz e começam a viver na contradição consigo mesmos, cultivando em seu redor uma energia de teimosia e altivez. Temos igualmente ainda a categoria dos espíritos agitadores, ou seja, espíritos propensos à rebelião e à discórdia, que se sentem alegres com a maldade, tanto no plano espiritual como no plano físico. São espíritos com conhecimentos espirituais, contudo a sua satisfação é provocar o caos, a desordem e a discórdia, nascendo dessas ações a sua alegria, estes espíritos agitadores. Por sua vez, temos ainda os espíritos astutos. São espíritos com grandes conhecimentos espirituais, contudo, não realizam maldades, apenas elaboram o plano de trabalho para que espíritos agitadores ou contraditórios levem a cabo as ações que pretendem ou que lhe foram encomendadas. Estes espíritos, em regra geral, não fazem o mal, mandam sim fazer. Contudo, podem igualmente realizá-lo se quiserem. São espíritos que raramente incorporam. E por fim, dentro da categoria dos espíritos ignorantes, temos ainda os espíritos vaidosos. Os espíritos que se opuseram a Deus e a sua luta consiste em desviar os espíritos encarnados, que somos nós sobre a Terra, como os desencarnados, das leis do amor e caridade. São espíritos que raramente executam. Mandam sim os espíritos astutos elaborarem o plano, para que os espíritos contraditórios ou agitadores o levem a cabo. São espíritos que nunca incorporam devido à sua energia ser demasiado densa, o que se tornaria impossível a incorporação. Contudo, têm a audácia de tentarem e gozarem com os espíritos semi-perfeitos e perfeitos. Assim, concluímos que dentro das categorias de espíritos de luz e de espíritos ignorantes, estas se podem subdividir. Assim, após o médium de incorporação ter-se feito comunicável através do processo caritativo do dom da incorporação, quando este processo se inicia, podem baixar a esse corpo espíritos que habitam em distintas moradas, dependendo do seu grau de evolução. E após a desincorporação, os espíritos regressam de novo à sua morada, ou seja, à vibração de onde vieram. Contudo, existem exceções. Imaginemos o caso que incorporou um espírito ignorante ou contraditório num corpo de um médium de incorporação. Após se realizar a evangelização desse espírito, pode esse espírito encontrar em si
o arrependimento e seguir com os irmãos de luz a moradas de regeneração espiritual, de vibrações positivas, vibrações energéticas, vibrações de luz, de amor e de perdão. Como se pode dar o caso de espíritos de luz, no seu dia a dia ou após uma incorporação, baixarem as vibrações mais densas para resgatarem espíritos que estejam arrependidos e queiram evoluir. Este trabalho de resgatar espíritos no umbral ou em regiões espirituais mais densas é quem, digamos que é o diretor, se podemos usar este termo, quem é o mestre deste trabalho, é a Nossa Senhora. A Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, é a orientadora dos resgates espirituais. Por isso, quando nós vermos uma imagem da Nossa Senhora com aqueles lindos mantos, pensemos que quantas almas leva aquele manto sobre si. Quantas almas já aquele manto acolheu. Porque Nossa Senhora é a que está encarregue dos resgates espirituais. É a orientadora deste serviço mediúnico, é a Nossa Senhora. Depois há diversas equipas espirituais para o executarem, mas todos sob a direção de Maria de Nazaré. Assim, concluímos que não existe penas eternas, pois embora qual seja a categoria de espírito ignorante, sempre existirá a misericórdia de Deus para acolher esses seus filhos que se perderam na viagem da sua existência. Desta forma, verificamos como, de início, dizíamos-vos que, embora a resposta à questão para onde vão os espíritos após incorporar, embora seja simples, pois regressam ao plano espiritual de onde vieram, contudo se apresenta complexa, pois no plano espiritual existem muitas moradas e, dependendo da evolução moral desses espíritos, assim será a morada correspondente. Prezados irmãos, nunca vos esqueceis que é pelo amor que existe a evolução, caminho para a perfeição. Amemos, cuidemos, possamos enxugar lágrimas e abraçar os rejeitados desta sociedade, pois sempre que o fizermos, embora estando entregando amor ao próximo, é a nós próprios igualmente que estamos nos amando. Amor e amar, esperança pessoal e universal. É assim, e foi este o nosso programa de fevereiro dos Caminhos da Fé. Para onde vão e de onde vêm e para onde é que nós quereremos ir após o nosso desencarne. Porque desenganemos se é Deus que nos vai julgar. Deus não julga ninguém. Como há pouco dizia aqui, e diziam os irmãos através destas linhas que foram escritas, é-nos mostrado o filme, o quadro, o resumo da nossa vida. E somos nós, através da aceitação ou da não aceitação, que vamos escolher para que sítio iremos, para que vibração irá corresponder à nossa energia. E a nossa energia é constituída pelas ações que realizamos sobre a Terra. Então, possamos semear o bem, a paz, o amor ao próximo, porque a nossa salvação pessoal não depende dos conhecimentos espirituais que tenhamos. Os conhecimentos espirituais ajudam a compreender a vida espiritual quando lá chegarmos de uma forma mais simples. Mas o que salva a nossa alma é o amor ao próximo. Então, como eu aqui mostrei, e os irmãos mostraram através das linhas que foram aqui psicografadas, há categorias dentro dos espíritos de luz, há categorias dentro dos espíritos ignorantes, e há uma coisa que nunca termina, é o trabalho. Nenhuma destas vibrações se adquire sem trabalho. As vibrações negativas adquirem-se pela ausência do trabalho.
As vibrações positivas adquirem-se pelo trabalho. Não é o facto de um familiar ir colocar uma vela no cemitério que nos vai dar luz após a nossa morte. O que dá a luz à nossa alma é o nosso trabalho que realizamos na Terra e que deu essa vibração ao nosso espírito, e é o nosso trabalho que queiramos realizar, se existir entre nós o arrependimento e se a nossa sementeira sobre a terra não foi muito boa, se existir dentro de nós o arrependimento e queiramos trabalhar lá, no plano espiritual. É pelo trabalho, é pelo amor que se evolui. Quando nós fomos criados no plano espiritual, os espíritos, fomos criados todos da mesma forma. Jesus foi criado como nós. Jesus não foi criado como um ser distinto. Jesus foi criado espiritualmente tal como nós. Mas dentro dele, e assim como há outros espíritos de igual evolução espiritual de Jesus, noutros planos do universo, rapidamente esses espíritos mostraram um querer de evolução superior, porque tinham livre-arbítrio, enquanto nós, se calhar, pretendemos caminhar noutros caminhos e a nossa caminhada levar mais tempo. Introspeção hoje é o que fica neste apontamento. É pelo trabalho, é pelo amor que o homem, o espírito e até as sociedades e os planetas se regeneram. Amemos para que possamos evoluir. Sejamos todos melhores uns para os outros. É pelo amor que nos salvamos. Como aqui os irmãos dizem-nos, amor e amar, esperança pessoal e universal. João, obrigada. Obrigado obrigado em nome dos céus por nos permitirem exprimir através das ondas da Rádio Gilão um santo mês, um santo mês de fevereiro e um bom março que já se avizinha, e que os céus abençoe todos que estão nos escutando. Olha, e encontramos precisamente no últimozinho de março, 31, que é a última segunda-feira. É a última segunda-feira e aqui estaremos para continuar nesta evangelização tecnológica e que tenha a bênção dos céus. Até o próximo mês. Até o próximo mês e que os céus nos abençoem. Rádio Gilão Tavira. A rádio que está no ar. 98.4 Tavira, 94.8 Algarve. Em qualquer estação, sintoniza Gilão FM.